irmãos e irmãs, boa tarde, amigos e amigas, boa tarde você que está nessa live que virá a vir no futuro próximo essa live. Que o Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te dê paz e dinheiro no bolso para não ficar chateado, tá certo? Como a gente brinca, mexe, vira, brinca, disseram que dinheiro não traz felicidade. Realmente não traz não, compra, né? Não compra? Compra sim. Uma coisa a falta de dinheiro é uma desgraceira só. Como diz uma amiga que a gente tem aqui na igreja, você é melhor, já que tem que sofrer, que sofra então com dinheiro no bolso, porque dá uma aliviada boa. Difícil é quando está sofrendo e está duro, está sem dinheiro, aí o sofrimento é triplicado. Então vamos ajustar e falar: Deus, faz o negócio, nos abençoe, para que prosperemos, possamos ter o bastante para nos sustentar e ajudar a manter o reino de Deus na terra fluindo. Fechado? Vamos orar nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir agora que o Senhor possa levar cada um de nós a ter a atenção perfeita, atenção total naquilo que é a sua vontade. Espírito Santo, mostra-nos os teus caminhos, mostra-nos os seus anseios e desejos, mostra-nos, ó Deus, para que possamos acreditar totalmente, meu Pai, no processo e no projeto do Senhor para as nossas vidas. É isso que eu te peço agora em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Essa tarde, esse texto aqui, ele fala da ansiedade. Quando nós queremos trabalhar a ansiedade, fundamento de ansiedade, tentar, porque uma coisa, deixa eu falar melhor. Ansiedade é um sentimento que nós precisamos dele e faz parte da vida. O que não pode ter é o famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E a ansiedade, o máximo que nós podemos fazer é aprender a controlar a nossa ansiedade. E para controlar a ansiedade são dois níveis. Tem um nível espiritual e tem um nível emocional. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre a ansiedade para que nós possamos controlar usando o fundamento espiritual. E para a semana nós vamos tratar na terça-feira a ansiedade como fundamento emocional. Ok? Tá certo? A ansiedade a gente controla em parte numa ação espiritual e depois numa ação emocional. Vamos para o espiritual. Então aqui Jesus, ele chega e diz: olha, por isso eu vos digo, não andeis o quê? Ansiosos. Como é que é? Isso mesmo. Em outra época eu já falei sobre isso, mas eu quero voltar a falar hoje. Não andeis ansiosos, quer dizer, ele não disse que nós não podemos ficar ansiosos em determinados momentos. E é claro que vamos ficar. Exemplo, essa semana toda, passada e essa semana, eu estava em prova na faculdade. Então eu já tinha naturalmente a ansiedade natural para fazer a prova. Mas para que eu pudesse controlar a ansiedade, a melhor coisa que eu achei a fazer era uma ação natural, que era o quê? Estudar. Estudar, estudar, estudar a matéria que foi dada. Se eu estudar, quer dizer, 50% da ansiedade foi embora, porque já houve o quê? Um aprendizado. Aí depois vem a ansiedade normal, que quando abre a prova, a gente, cabeça de professor é igual praia, ou seja, é igual praia que ninguém pisa. É terrível. Então você pensa que vai ser de um jeito e vai ser de outro. Tem um professor na faculdade, todo mundo chega e fala o seguinte: ele dá a matéria, mas quando ele dá a prova, parece que não tem nada a ver com a matéria.
Eu vi os alunos falando disso, e a maioria de 32 caiu na matéria dele. Caiu mesmo. De 32, se não me falha a memória, parece que 23 tirou menos que 7. Então, logicamente, ou seja, naquela matéria o indivíduo caiu, porque a nota mínima é 7. Então, ele caiu e ele vai ter que fazer uma prova agora, se ele ficou com 6, vai ter que tirar no mínimo 8 para dar exatamente o fato de 8 com 6 que ele havia tirado, dá 14, dividido por 2, dá 7. Então, para ele passar nessa matéria, eu tirei 9, fiquei com 9, né? E não achei a prova dele difícil, porque eu havia estudado. Então, como eu havia estudado, não tinha ansiedade. Depois, prestei bastante atenção nas perguntas que ele fez, que era tudo pegadinha, e deu certo. E tirei um 9, porque eu vacilei numa questão só, e fiz bobeira, mas saí bem. Mas vamos ver aqui então como é que funciona isso aqui. Jesus chegou e disse: não andeis ansiosos, quer dizer que eu posso ficar ansioso, mas eu não devo andar o tempo inteiro ansioso. Isso quer dizer, quando ele está falando não andeis ansiosos, é aquela pessoa que levanta, começa a andar, está ansioso. Quando deita para dormir, não dorme porque está ansioso. Vai comer, a ansiedade está lá. Vai passear, a ansiedade está lá. Estava doido para viajar e esparecer. Quando chega na viagem, fica pensando no que deixou. Quem aguenta um negócio desse? O indivíduo está aqui ansioso, fala, eu preciso tirar férias. Aí ele tira férias, vai na Chapada Diamantina, lá em Lençóis. Pronto, chegando lá, ele fica pensando que tem as contas para pagar, que tem empresa para tocar, que tem um negócio que precisa resolver, e lá então ele não larga o celular, ou seja, ele estava ansioso aqui para tirar férias. Aí quando vai tirar férias, está ansioso por causa dos problemas que deixou, porque não confia, não acredita em nada e nem ninguém, que tudo vai andar sem aquela pessoa. Então Jesus está falando, olha, você não deve andar ansioso, permanecer, ficar diariamente ansioso. Aí ele fala, não andeis ansiosos. Quando? Quanto à vossa vida. Porque tudo, a ansiedade que nós temos, está relacionado à nossa vida. E ele fala, e ele coloca as coisas mais simples da vida, quanto o que há de comer, o que há de beber, nem o corpo, ou seja, o que há de vestir. Quanto ao vosso corpo, o que há de vestir. Aí ele fala, não é a vida mais do que o mantimento? O corpo mais do que o vestuário? Então ele está falando claramente, falando, olha, o que é mais importante para você? A sua vida ou a manutenção dela? O seu corpo ou o vestuário? Aí ele está dizendo, a sua vida e o seu corpo, ou seja, o seu corpo é mais importante que o vestuário, e ele está dizendo que a sua vida é mais importante que aquilo que dá manutenção a ela. Ok? Então o que ele está dizendo? Se ele te deu a vida, ele vai te dar o mantimento. Se ele te deu o corpo, ele vai te dar a vestimenta. É isso que Jesus está dizendo. Continue agora o versículo 26 para você ver. Aí então ele começa a dar os exemplos assim mais raso possível. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. Mas contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele começa a falar de valor. Não tendes vós mais valor do que elas? Olha que coisa que Jesus está dizendo aqui. Primeiro deixa eu cumprimentar aqui a Deusdete, está aqui. A Nilda está aqui também, a Cleide Aquino. O Lázaro Divino lá de Goiânia. A Nice também está aqui. Ok? Então preste atenção. Dona Deusdete, Dona Nilda, Dona Cleide, seu Lázaro, Dona Nice, preste atenção agora no exemplo que eu vou dar a vocês. Jesus chegou e disse, olha, a respeito de valor, quem tem mais valor? Ele fala, olha para as aves do céu. Vamos escolher aqui, eu vou escolher uma ave que ninguém dá muito valor nela. Urubu. Nossa, bicho, você foi longe demais. Você foi escolher justo o urubu? Sim. Eu vou te mostrar claramente a respeito do urubu e o valor que ele tem para Deus e o quanto Deus o valoriza. Exatamente.
Poderia ser um pardal, poderia ser um tico-tico, poderia ser um tizil, poderia ser um anu, poderia ser um ambu, poderia ser uma sariema, uma ema, mas nós escolhemos exatamente o urubu. Preste atenção comigo. Urubu come o quê? Escreve aqui para mim, aqui na live aqui no Google. O que o urubu come, gente? Vamos ver se alguém aqui escreve aqui para mim, aqui no Facebook, aqui, na live. Escreve aqui rapidamente aqui. Deusdete, o que o urubu come? Nildo, o que o urubu come? Cleide, Aquino, o que o urubu come? Lázaro, Inice, o que o urubu come? Qual é o alimento preferido do urubu? Quero que vocês participem comigo. Vamos lá? É porque tem um delay aí até chegar a palavra aí a você. Aí daqui um pouco você já entende e escreve. Vamos lá. Qual é o alimento preferido do urubu? Vamos ver aí se tem algum esperto que sabe a comida predileta do urubu. Ninguém escreveu ainda, não é possível aí. Hã? Qual a comida predileta do urubu? Ninguém vai escrever? Não é possível aí. Eles não estão me escutando, não? Ninguém está me ouvindo? Hã? Estou aguardando. Estou esperando vocês falarem qual é a comida predileta do urubu para eu continuar a palavra. Carcaças, não, carcaças não é carcaças não. Carcaças já está no esqueleto, ele não come esqueleto. Animais em decomposição, mas fala um nome assim mais normal. Qual é o nome normal nesse? De animais em decomposição é o que mesmo? Qual é o nome? O nome literal do que ele come. Vamos lá? O que ele come? Animais em decomposição. O animal tem decomposição, ele está de que jeito? O que sai dele? Carniça. Nossa, até que enfim, hein? Nossa, meu Deus do céu. Ou seja, o animal, a carniça já acabou a decomposição, já decompôs. Agora não está em decomposição, porque está em decomposição ainda não há o mau cheiro. O mau cheiro é depois que vira carniça. Pronto. Então tá. A Andrina apelou aqui e falou, nossa, o jeito é falar, que senão vai passar a tarde inteira aqui esperando o pessoal falar carniça. Vai passar a tarde inteira aqui. Agora a Nilda falou também, carlica. Não é nem carniça, é carlica. Então tá bom. Agora preste atenção aqui, dona Nice. Raciocina comigo aqui. Os urubus ficam dentro de Salvador? Dentro da cidade? Não. Normalmente fica fora da cidade. Certo? Certo. Então vamos entender agora aqui. Você disse claramente, a Adrine disse que para a comida do urubu é carniça. Para que se torne carniça, ele entra em estado de decomposição. Certo? Ok? Mas para que ele entre em estado de decomposição, ele precisa o quê? Morrer. Certo ou errado? Sim ou não? Então preste atenção. Primeira coisa, para Deus mostrar a importância do urubu, todos os dias um ser tem que morrer. Seja ele bicho ou homem. Mas todo dia um animal tem que morrer. Certo? Tá. Depois que ele morre, quantos dias ele começa, depois de quantos dias ele começa a entrar em decomposição? Normalmente 2 dias. Morre hoje, amanhã, ele já começa, quando dá o 3º dia, ele começa de fato a entrar em estado de putrefação e de decomposição. Quando dá para o 4º e o 5º dia, aí então ele vira carniça. 5 dias depois, ele está carniça total. Então escuta. Vamos partir do pressuposto que hoje o urubu já comeu.
fora de Salvador. Os vários urubus já comeram hoje. Então agora, para que ele possa comer, o que vai acontecer? Um animal vai morrer hoje. Pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser uma onça, pode ser um pássaro, pode ser uma pessoa também que morreu fora da cidade. E aí então ele começa a entrar em estado de putrefação, ele entra no estado de decomposição, até que ele vire carniça. Então ele morre hoje, só daqui a 4, 5 dias ele está pronto para ser comido pelo urubu. Ok? Então o que acontece? Quando aquele animal morto vira carniça, o cheiro sobe na corrente de ar do vento. Quando ele sobe na corrente de ar, sobe até por volta de 500 metros de altura, 100, 200, 300, 400, 500 metros de altura. Aí então ele entra na corrente de vento e ela sopra. Ou seja, ele sobe, depois fica em linha reta e ele vai embora. Aí então o mau cheiro está naquela região de 100, 200, 300, 500 metros de altura. Lá na frente, fora da cidade, lá na 324, na BR-324, tem vários urubus. Aí então eles sentem o cheiro. E olha que o cheiro, eles estão embaixo comendo. Aí o que acontece? Eles comeram. Aí então eles pegam voo. Lá na frente, lá na 324, aquela corrente de ar que subiu aqui, e em linha reta, sopra até lá. Chegando lá, e daqui lá deve dar o quê? Deve dar na 324, lá naquele posto policial, deve dar uns 30 quilômetros. Então vai na corrente de ar, chega lá o cheiro da carniça, o mau cheiro da carniça, que bate nas narinas, que bate no olfato do urubu. E o urubu, então, ele vem seguindo o mau cheiro. Seguindo o mau cheiro. Até que ele fica parado ao redor, ou seja, no ar, aonde está a carniça embaixo. Aí ele desce e vai comer a carniça. Mas para que ele pudesse comer hoje, gente, há 5 dias atrás, um animal teve que morrer para ele comer hoje. 5 dias atrás. Então o cuidado de Deus com esse urubu que está comendo agora, começou há 5 dias atrás. O Todo-Poderoso ajustou para que alguém morresse, um animal, não importa se é cachorro, gato, periquito, não importa o que seja, um animal morreu, há 5 dias atrás. E quando ele morreu, Deus não permitiu que aquele animal fosse enterrado, nem que ele fosse queimado, de jeito nenhum. Aquele animal que morreu, foi permitido que ele ficasse a céu aberto. E que durante os 5 dias, ele não fosse de maneira nenhuma retirado dali. Depois de 4, 5 dias que ele virou carniça, agora o Todo-Poderoso permite que o mau cheiro suba na corrente de ar de maneira vertical. Chegando por volta de 100, 150, 200 metros, depende da altura que está, o vento sopra. E por incrível que pareça, o vento sopra em direção ao urubu que está a 20, 30, 40, 50 quilômetros daqui. Aí chegando lá, o urubu que estava comendo lá e tal, subiu. Está de barriga cheia. Pronto. Aí ele está sobrevoando. Aí então ele sente o cheiro e ele vem na corrente de ar até descer, até achar o lugar exato onde está a carniça. Pelo cheiro do vento, ele desce. E lá ele começa a comer. Mas para que ele fosse alimentado, 5 dias atrás teve que morrer. 5 dias atrás ele não podia ser enterrado, não podia ser queimado, não podia jogar cal em cima. Ele tinha que virar carniça. Por que Deus não deixou ele ser enterrado? Por que Deus permitiu que ele morresse? Segundo, por que Deus não deixou que ele fosse enterrado?
Terceiro, por que não deixou que ele fosse cremado? Quarto, por que ele teve que virar carniça? Por que a carniça teve que subir na corrente de ar? Por que que aquela carniça teve que ir em linha reta até lá? Porque lá tinha um urubu que Deus valoriza. Então, todos os dias, olha o que ele está dizendo, que o urubu, que é uma ave do céu, ela não semeia, segundo, ela não colhe, terceiro, ela não ajunta em celeiro. Ou seja, todos os dias o urubu acredita que alguém vai morrer há 5 dias atrás, não vai ser enterrado, não vai ser cremado, vai entrar em estado de decomposição, vai virar carniça, que vai subir na corrente de ar, que vai ser levado da corrente de ar até ele, e até entrar nas narinas dele, e ele vai ser trazido até comer a carniça. Ou seja, ele acredita que todos os dias o Deus Todo-Poderoso fará de tudo para ele se alimentar. Aí ele pergunta, você não vale mais que um urubu? O urubu acredita no cuidado de Deus. Mas o que acontece? Por que que você está ansioso e ansiosa? Porque você não tem a mesma fé que o urubu. Aí danou, hein? Aí doeu. Doeu ou não doeu? Sim ou não? Doeu ou não doeu? O urubu tem mais fé que eu. O urubu tem mais fé que você. Por quê? Porque o urubu todo dia acredita. Hoje é quinta-feira. Quinta, quarta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo. O urubu hoje, ele levantou acreditando que domingo passado, Todo-Poderoso fez alguém morrer, alguém não foi enterrado, alguém entrou em estado de decomposição, para que hoje ele tivesse simplesmente uma carniça fresquinha para o urubu. Ou seja, o urubu tem fé, o urubu acredita, o urubu tem confiança que o Todo-Poderoso, que gerou deixou morrer lá há 5 dias, vai gerar carniça hoje, assim como ele acredita que na segunda-feira já morreu outro animal, que vai virar comida de amanhã. E ele acredita claramente que na terça-feira já morreu o que tinha que morrer, que vai gerar comida, ou seja, no sábado. Na quarta-feira, ontem, já morreu o animal que vai virar comida de domingo, gente. E hoje já está morrendo um ser que vai virar comida de segunda-feira. Ou seja, porque o urubu acredita que o Todo-Poderoso que o criou é forte, é leal, é ungido e cuida dele. Ou seja, ele acredita no cuidado de Deus com ele. Ele acredita, sabe por quê? Porque ele sente que ele tem valor diante de Deus. O urubu se sente valorizado. Agora, sabe por que nós duvidamos de Deus? Porque muitas vezes nós não acreditamos no nosso valor. Olha, e ele diz, se Deus alimenta todos os dias o urubu, não vai te alimentar? Se todos os dias Deus guarda o urubu, ele não vai te guardar? Se todos os dias ele simplesmente chega, protege o urubu, não vai proteger você? Então é uma questão de valor. Qual o seu valor para Deus? Será que o sacrifício de Jesus na cruz não é o bastante para mostrar o valor que eu tenho, o valor que você tem? Então ele dá um exemplo muito assim, simples. E eu peguei um dos animais que ninguém tem coragem de levar para casa, que é o urubu. Mas eu gostaria que você entendesse isso. Que quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. A comida que o urubu vai comer segunda-feira, está morrendo hoje. A de domingo, morreu na quarta. Isso mesmo. A de sábado morreu na terça.
A de sexta, amanhã, morreu na segunda-feira. A de hoje morreu domingo passado. Então, domingo passado, o que foi que morreu domingo passado? Pode ter sido um boi, uma vaca, que morreu no pasto. Pode ter sido um tatu. Pode ter sido uma capivara. Pode até ter sido um ser humano que ninguém conseguiu achar. A comida dele hoje está garantida. Porque ele acredita no valor que ele tem para Deus, que vai deixá-lo continuar vivendo dia a dia. E eu estou insistindo nisso, falando disso, batendo nisso, para você entender o valor que você tem para o seu Deus. O valor maravilhoso que você tem para o Cordeiro de Deus. Por isso que ele está dizendo o seguinte: se você sente que tem valor, você descansa. Porque se eu tenho valor para Deus, Ele não vai deixar que nada me falte. De acordo com as minhas necessidades, nada vai me faltar. Nada. Você entende isso? Quer ver? Deixa eu pegar aqui um texto aqui rapidamente aqui. Só um instantinho para você ver aqui. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Filipenses capítulo 14, capítulo 4, versículo 19. Olha o que está escrito aqui. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim como o urubu acredita que a necessidade básica dele de alimento, de proteção, de cuidado, ele acredita, porque ele sabe o valor que tem para Deus. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, que o meu Deus, que é o seu Deus, ele diz, segundo as suas riquezas, Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Não há nenhuma necessidade básica que o Filho de Deus, que o ungido de Deus, que o justo diante de Deus, ficará sem o suprimento. De jeito nenhum. Pelo contrário, todas as suas necessidades serão supridas. Por que ele diz isso? Para que nós deixemos o quê? De ser ansiosos. Parar de ficar preocupado em excesso. Adoecendo fisicamente, adoecendo emocionalmente, adoecendo espiritualmente, por coisas que já são garantidas diante de Deus. Totalmente garantidas. Ou seja, o Todo-Poderoso garante aqui, claramente, que toda e qualquer necessidade será suprida. Toda e qualquer necessidade. Toda. Ou seja, isso já está totalmente garantido. Olha aqui para você ver aqui, ó, capítulo 37, versículo 25 de Salmos. Olha o que está escrito aqui. Salmos. Pronto? Ok? 37, 25. Olha o que Davi está dizendo. Eu fui moço, mas agora eu já sou um velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência ou semente mendigar o pão. O que ele está dizendo aqui? Davi, olha para você ver o valor que ele tem, que ele sente que tem para Deus. O mesmo valor do urubu. O que ele está dizendo aqui? Ó? Eu fui moço, eu fui jovem, agora eu sou um homem velho. Ou seja, eu estou agora com 80 anos. E nesses anos todos de vida, eu nunca vi um justo ser desamparado nas suas necessidades básicas. E ele disse, e eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Querido, não tem filho de Deus que precise mendigar o pão. Às vezes, nós não temos
tudo que nós queremos, mas nós temos o que precisamos. Então o que ele está dizendo aqui? Que eu não preciso ficar ansioso a respeito do comer, do beber, do vestir, porque isso é necessidade básica. Básica. E ele disse então em Filipenses 4, o que foi que ele disse? Que todas as nossas necessidades serão supridas. E aqui Davi garante, olha, escuta bem, eu sou filho de Deus como você. Eu fui moço, agora eu sou velho. Eu garanto uma coisa, nunca um justificado pela fé em Cristo Jesus foi desamparado. Ele teve o amparo certo na hora certa. Segundo, a sua semente nunca vai padecer necessidade, nunca vai mendigar o pão, nunca. Interessante. Aí você fala, mas passa por escassez. Deixa eu te contar uma coisa aqui para a gente orar logo após. Alguns anos atrás, no ano de 91, aliás, foi 91. Eu casei em 89. Aí veio o ano de 90 e 91. Eu trabalhava numa empresa, numa construtora. Aí eu fui chamado pela igreja que eu congregava na época. Eu e Cleudia, Israel Lucas, para que nós fôssemos morar no Instituto Bíblico da igreja. E o Instituto Bíblico era a formação de novos líderes. E nós fomos para lá, para esse Instituto Bíblico, para ser os coordenadores do Instituto. Nós fomos morar com 75 alunos, sendo 40 eram mulheres e 35 eram rapazes. Então tinha o alojamento dos rapazes e o alojamento das moças. E esses rapazes e moças tinham na faixa de 16 até 35 anos. E aquele Instituto Bíblico, ele vivia exclusivamente das mensalidades que cada um dos alunos pagava por mês. No dinheiro de hoje, era como se, para que ele pudesse passar o mês inteiro ali para pagar água, energia, combustível, alimentação, era como se eles pagassem uma mensalidade, que não era cara não, R$500 por mês cada um. O que é pouco, né? Porque tem tudo para comprar. Então daria muito dinheiro. Exemplo, se você pega 10 pessoas, dá R$5.000. R$5.000. Se tivesse 70, daria 35.500. Tá certo? Então pronto. Então o que ocorre na situação? Acontece que uma parte muito grande dos alunos não pagavam. Por quê? Porque eles eram enviados para o Instituto Bíblico através das igrejas. E muitas vezes as igrejas que enviavam não pagavam. Mas todos os dias, era certeza, tinha um café da manhã, café, leite e pão. Frutas. E depois no almoço tinha arroz, feijão, era certeza. E frutas e legumes. Se não entrava o dinheiro, porque o dinheiro entrava, a gente comprava o arroz, feijão, o básico. E também pagava a energia e a água e assim por diante. Para que nós pudéssemos comer frutas, legumes e verduras, o que acontecia? 2 vezes na semana, na terça e na sexta, a gente pegava o carro do Instituto Bíblico, que era uma Marajó. O Marajó é um carro da Chevrolet. E ele estava todo amassado, quando a gente pegou, tirou os amassados ou seja, ele era cinza e aí passava aquele coisa preta nela, aquela tinta preta ali. Então ele era todo rajado, todo camuflado. Então toda terça e quinta, por volta de 1h da tarde, meio-dia e meia, 1h da tarde, pegava 2 alunos, a gente arriava os bancos, pegava as caixas de madeira ou de plástico, ia para a Ceasa, porque era final da feira da Ceasa. Aí então a gente saía de banca em banca perguntando se tinha alimento. Sobra. Então o que acontecia? Os tomates que aqueles feirantes viram que estava podre uma parte, era que dava para nós. Então pegava aquela caixa de tomate,
tinha uma parte podre, colocava na caixa e a gente colocava no carro. Assim era com a banana, assim era com a laranja, assim era com o repolho, com batata. Pensa, batata quando apodrece, o cheiro horrível que é. Então a parte da batata estava podre. E a gente pegava e levava tudo. As verduras podres. A maioria, quando eu vejo nas casas aqui, pega, a verdura está podre de um lado, eles jogam fora. Lá no instituto, não. Nós pegávamos, levava para dentro da cozinha, lavava tudo, cortava aquela metade, ou aquela parte do tomate que estava podre, a outra parte estava boa. E a gente limpava ele e colocava na geladeira. Assim também era com a cenoura, assim também era com a banana, assim também era com as laranjas, assim também era com as frutas e verduras, legumes. Ou seja, eu e Cleudia, nós passamos um ano inteiro comendo o resto de comida, ou seja, que era dispensado porque os feirantes iriam jogar fora. Ia jogar fora. Mesmo. E aí, então, a gente pegava, limpava aquilo e comíamos. Resto de comida. Coisa que a maioria joga fora. Mas você fala, bispo, mas isso é muito humilhante. Para você é humilhante. Para mim, era aprendizado. Aprender a comer aquilo que vem na mão. Ou seja, mas aí você estava mendigando o pão lá? Não. Não estava mendigando, não. Na verdade, não era correto, por exemplo, eu comer comida normal, tranquilo, e os alunos comer o que estava na mesa. Aquilo nos leva a depender de Deus, aquilo nos leva a aprender a humildade, aquilo nos leva a compreender que aquilo era apenas um tempo, era um momento, era um espaço de tempo que iria nos alcançar. Hoje não. Hoje, a gente vai lá, compra comida, tudo normal. Mas naquela época, o que tinha era aquilo. E nós nunca murmuramos por causa daquilo, nunca reclamamos por causa daquilo. Então nós passamos um ano inteiro comendo da Ceasa. E aquilo fez um bem tremendo. Porque nós vimos o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Nós nunca adoecemos. Porque cortava a parte ruim e ficava com a parte boa. Mas é engraçado que tinha aluno que era arrogante, que era orgulhoso. Eu não vou comer essa comida podre. É claro que você não vai comer comida podre, porque a parte podre a gente joga fora. Na hora que você joga a parte podre fora de uma cenoura e fica com a outra parte, lava, e ela está durinha, quem é que sabe que estava podre? Só nós que limpamos. O restante todo mundo acha que é normal. Mas então, moral da história, nós não tínhamos o dinheiro, mas a provisão de Deus vinha do resto de alimento que vinha da Ceasa. Mas nunca nos faltou nada. Porque o mesmo Deus que cuidava do urubu, que eu falei no início, era o mesmo que cuidava de nós. Ou seja, ele comia carniça e eu comia resto de verdura. Mas qual era o problema? Olha eu aqui, olha o cuidado de Deus comigo. Olha o cuidado de Deus com Cleudio, o cuidado de Deus com Israel, o cuidado de Deus com a gente. Então, quando nós olhamos para trás, eu conto essa história, olha para mim se eu estou com cara de alguém que está amargurado, sentido, ressentido e magoado com Deus, porque eu tive que pegar resto de comida lá da Ceasa. Eu achei que foi uma experiência espetacular, uma experiência maravilhosa. Para quebrar a arrogância, para quebrar o orgulho, para ensinar a humildade. Aprender a agradecer com o que está na mão. Eu poderia ficar o tempo inteiro sofrendo, ansioso, por não ter o que eu queria. Mas ao invés de ficar sofrendo pelo que eu não tinha, eu me alegrava pelo que tinha. Eu não podia ter a manga maravilhosa lá do supermercado, mas eu tinha metade da manga que Deus permitiu que eu tivesse. Então estava tudo certo. Eu não tinha o dinheiro naquela época para comer a banana nanica, ou banana d'água, ou a banana prata saborosa que eu iria comprar lá no verdurão ou no supermercado. Mas eu podia comer a metade, porque a metade eu joguei fora que estava podre, e a parte boa eu comi. Ou seja, de todo jeito Deus me supriu.
E com isso eu nunca gerou sofrimento, nunca gerou em momento nenhum ansiedade, a dor, sofrimento por sofrer por aquilo que não tinha. Porque a pessoa ansiosa sofre pelo que não tem e chora pelo que tem. Ou seja, e eu não faço isso. Eu não me entristeço, não me angustio, não aciono ansiedade pelo que não tenho e não fico chorando pelo que tenho. Pelo contrário, eu agradeço pelo que tenho. Sou grato pelo que tenho. E eu estou com expectativa de que algo no futuro melhor vai me acontecer. Mas eu não vou sofrer por causa disso. Quantos estão entendendo, diga aleluia. O ansioso reclama do que tem. O ansioso reclama do que tem e chora pelo que não tem. Aquele que controla a ansiedade agradece pelo que tem e acredita que vai alcançar o que não tem. Vai alcançar, mas não vai ficar sofrendo, não vai ficar morrendo, não vai ficar adoecendo pelo que não tem. E nem murmurando, reclamando com o que tem. Porque o que tem, essa pessoa não valoriza. E amarra a felicidade dela no que não tem. Não. Eu sou extremamente feliz com o que eu tenho. Sou feliz demais com a igreja que eu tenho, que eu coordeno. Mas eu estou sonhando com a igreja que é o triplo do número de pessoas que tem aqui. Mas eu não vou ficar sofrendo por as pessoas que não existem ainda. Eu apenas me alegro e ajudo o que tem. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Eu sou igual ao urubu. Todos os dias Deus supre a minha necessidade. Eu acredito 100% nisso. E é isso que você tem que acreditar. Para de sofrer. Vou terminar com o urubu. Domingo passado, alguém morreu na terra para alimentar o urubu hoje, 5 dias depois. Hoje, alguém está morrendo na terra, não importa que bicho que seja. Por quê? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Porque segunda-feira, o urubu vai ter que se alimentar. Já morreu hoje, daqui a 5 dias ele vai virar comida. Então o Deus que cuida do urubu, começa a cuidar do urubu hoje, para que ele tenha alimento daqui a 5 dias, é o mesmo Deus que vai cuidar de mim hoje, vai cuidar amanhã, vai cuidar depois, vai cuidar no domingo e vai cuidar na segunda-feira, porque eu sou muito melhor e muito mais forte, e Deus me ama muito mais do que ama o urubu, e ama você também. Fechado? Então escuta, não deixe a ansiedade te dominar. Vamos orar agora e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Ore comigo agora. Fala, Senhor Jesus, nessa tarde, eu digo, eu tenho muito mais valor que o urubu. E o urubu, a comida de segunda-feira, está morrendo hoje. Ou seja, o Senhor antecipa o cuidado 5 dias antes. E eu tenho mais valor que o urubu. E o cuidado do Senhor é hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda. Cada dia, o cuidado do Senhor para comigo vai sendo renovado. Me leva, Senhor, a acreditar nessa verdade. Assim como o urubu acredita que na segunda-feira a comida dele estará lá, eu acredito que a provisão, o cuidado e a proteção do Senhor também estará me alcançando. Por isso, meu Pai, eu digo, eu posso ficar ansioso, mas ansiedade normal, e não deixar que a ansiedade me faça adoecer, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que você pode nos abençoar, enviando a sua oferta, pelo Pix que vai estar agora no rodapé. Envie, porque nós precisamos da sua oferta e do seu dízimo. Fechado? Lembrando que hoje à noite nós teremos mais uma live. Pastor Jorge ou pastora Júlia estará ministrando. E amanhã, sexta-feira, pastora Deusdete. E sábado, 19h30, pastor Miller ou a pastora Raquel vai estar ministrando. E domingo, às 9 horas da manhã, reunião e às 18 horas. Fechado?
Lembrando que domingo que vem é a Santa Ceia nos 2 horários. Você precisa estar em um dos horários. Fechado? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.